Tudo começa no nosso sistema de crenças. O que são um sistema de crenças? São filtros pré-arranjados e organizados que mandam informação para o nosso sistema nervoso. O que eu quero dizer com isso? Imagina só. A forma como a gente está se sentindo agora, o nosso estado, ele vem de duas coisas. A nossa fisiologia, ou seja, como é que tá meu corpo, se eu comi mal, se eu não comi mal, se eu tô bêbado, se eu não tô bêbado, se eu tô com dor de barriga, se eu não tô com dor de barriga. E as nossas representações internas. Existe um self-talk dentro de cada um de vocês aqui e de mim também. Self-talk é um diálogo interno. Todos nós quatro estamos vivendo uma mesma realidade aqui. Aparentemente. Só que não estamos, porque realidade é percepção. Então você está percebendo uma coisa, de acordo com toda a sua bagagem de experiências da sua vida, o que você valoriza, o que você acha certo, o que você acha bonito, feio. Você também tem toda uma bagagem, você tem toda uma bagagem. Então essa bagagem cria um filtro da realidade, que é a sua percepção, certo? Então o que acontece? A forma como eu estou representando a realidade agora, ela acontece, meu estado emocional, meu estado de espírito, ele vem das minhas representações internas, ou seja, o diálogo, a historinha que eu estou contando sobre essa situação, e a minha fisiologia. Se eu tivesse agora com dor de dente, eu não estaria representando a realidade aqui da mesma forma. Eu estaria talvez meio mal-humorado. Talvez eu estaria contando uma história. Tá foda hoje, o dia tá meio foda. Talvez não estaria falando do mesmo jeito. E acharia que é porque o dia tá foda. Mas eu nem tô ligado que é por causa da minha dor de dente que eu tô representando a realidade de uma outra forma. Certo. Adamo, então por que tem algumas pessoas que representam a realidade de uma forma mais positiva, confiante, enquanto tem outras pessoas que automaticamente representam a mesma realidade de uma forma negativa e triste? As crenças. Então a crença, ela vem antes da representação. Então, dependendo da crença que eu tenho a respeito de cerveja, se eu tenho uma crença antiga, porque meu pai era alcoólatra, por exemplo, tá ligado? Talvez eu represente cerveja como algo, uma merda, não vou beber porque eu acho isso horrível. É uma crença que eu tenho, entende? E aí eu represento isso por causa das crenças. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para mudar a nossa realidade é identificar nosso sistema de crenças a respeito de nós mesmos e das coisas que a gente quer na vida. Se eu tenho uma crença do tipo, dinheiro é ruim, dinheiro, né, gente? Essas crenças que a gente vai receber dos nossos pais, dinheiro é fonte do mal, pessoas ricas não são do bem, pessoas ricas passam a perna nos outros, é crença. Então eu já tô me afastando do dinheiro. A minha representação sobre dinheiro, a forma como eu me lido com o dinheiro já não é bacana. Então, eu não vou me empenhar pra fazer dinheiro. Sacou? Isso se aplica pra tudo. Homens não prestam, homem é tudo desgraçado, homem trai. Automaticamente eu tô criando essa realidade. É um ciclo da realidade, cara. Olha como que a realidade ela é criada. Aquilo que eu vejo, eu crio. Aquilo que eu crio, eu faço. Aquilo que eu faço torna-se minha realidade. As pessoas pensam que é ver para crer. Mas na verdade é crer para ver. Existe uma parte do nosso cérebro que se chama SAR, Sistema Ativador Reticular, que funciona como se fosse um filtro da realidade. A gente recebe 400 milhões de bits de informação por segundo. Eu li que era 11 milhões. De bits de informação por segundo? Então são fontes diferentes. Enfim. Mas enfim, ou é outra medida. Ou talvez seja outra medida, Enfim. E o SAR faz com que a gente filtre isso e baixe para 2 milhões. E como que a gente filtra isso? A gente filtra através daquilo que está no nosso foco. Então, por exemplo, se a gente pensa mais naquilo que a gente quer do que naquilo que a gente não quer, a gente vê mais daquilo. Já aconteceu com vocês, por exemplo, de você pensar em comprar um carro e de repente você vê esse carro em todo lugar na rua? Já aconteceu? Não é que o carro começou a brotar no chão. Aquele carro já estava ao teu redor o tempo inteiro. Só que você deu um comando agora. E ele está no seu sistema ativador reticular que funciona como um GPS. Que começa a capturar todas as pistas do mundo para te levar até aquilo que você disse que você queria. Olha que interessante. A maioria das pessoas não vivem a vida que elas querem, porque elas pensam muito mais naquilo que elas não querem. Então elas enxergam mais disso. Se você só acredita em pobreza, em desgraça, em treta, em homens que não prestam, pode ter certeza que é só isso que você vai ver, você vai encontrar só isso na sua vida. Porque isso existe sim. Só que existe homens que prestam, existe abundância, existe gente boa, existe coisa boa, só que você tá cego, porque não tá no seu sistema, você não pensa nisso. E o seu sistema precisa tirar a informação para que, né, que encontre aquilo que você tá pensando mais, aquilo que é importante. Por quê? Para garantir nossa sobrevivência. Quando você dá um comando pro seu cérebro,
você fala, cara, eu quero muito essa coisa, esse desejo, eu tô pensando muito nisso, o seu sistema pensa, isso é importante pra ele, pra ela. Então eu vou focar nisso e vou ignorar o resto. É o que a gente faz o tempo inteiro. O tempo inteiro. A gente tá ignorando algumas coisas e focando em outras. Então, qual que é o esquema pra mudar de vida? Você tem que mudar suas crenças. Como é que você muda suas crenças? Mudando a sua autoimagem. Parando de pensar naquilo que você não quer e passando a alimentar diariamente aquilo que você quer. Começa a se enxergar como uma pessoa próspera, uma pessoa rica. Começa a se enxergar como uma pessoa magra. Foi assim que eu emagreci, cara. Eu tinha uma crença de que eu era gordinho, porque meu pai era gordinho, meu pai é gordinho, eu tinha genética de gordinho, porque uma vez eu tava fazendo olha que loucura, uma vez eu tava fazendo um curso de engenharia ambiental, tinha uma professora lá de biologia, e ela deu uma aula. Olha, ó, a crença também, ela vem de figuras de autoridade. A professora é uma figura de autoridade, né? A professora da faculdade falou, deve ser verdade. Então ela falou que a pessoa que é gordinha, ela tem células de gordinha. E uma pessoa que tem... Enfim, foi o que ela falou. Que loucura! Uma pessoa que tem células de gordinha, por mais que ela se esforce pra emagrecer, ela sempre vai ficar gordinha. Ela falou aquilo, eu falei, porra, eu devo ter células de gordinho. Meu pai é gordinho, eu devo ter puxado hereditário. Então eu treinava por 15 anos, mano. 15 anos treinando ali, ralando na academia e não conseguia ficar definido, de jeito nenhum. Ficava rolicinho, fortinho, mas rolicinho, tá ligado? Até que um dia, cara, eu fiquei puto com essa situação. Comecei a estudar programação neurolinguística, comecei a entender sistema de crenças. E aí, num dia que eu tava treinando puto da vida, eu cheguei no meu amigo e falei assim, cara, em 3 meses eu vou mudar meu corpo. Em 3 meses eu vou estar completamente diferente. Ele falou, cara, já senti a tua energia daqui. E eu tenho certeza que só pelo jeito que você falou, você vai mudar. Naquele momento eu tomei uma decisão. E naquele momento eu comecei a me enxergar como um cara fitness. Eu parei de falar que eu sou gordinho. Eu parei de acreditar que eu tinha genética de gordinho. E eu comecei a repetir pra mim. Que eu era fitness, que eu era trincado, que eu era fitness. Automaticamente... Você tinha visto um vídeo isso? Você tinha visto o quê pra mudar isso? Não, eu comecei a estudar sobre programação tá. neurolinguística e tal. Sistema de crenças. E aí, cara, conforme eu comecei a dar esse comando pro meu cérebro... Chegou as Aí, ó, chegou as vezes do gordinho. Mas já que a lei da atração, né? Pode comer, velho. Posso comer. E aí, cara, em 3 meses eu mudei meu corpo como eu não tinha mudado em 15 anos. Sacou? Eu comecei a me comportar de acordo com aquilo que eu acreditava. Então, isso é muito doido, assim. Isso é muito potente. Cara, eu quero tocar em 2 pontos. A primeira coisa é que você falou que... Às vezes você não sabe que você tá tomando alguma atitude, porque às vezes aconteceu algo que... Você falou lá atrás isso. Aconteceu algo que fez você tomar uma atitude específica. Tem um livro chamado Ruído, que é do Daniel Kahneman, alguma coisa assim, que é o mesmo autor do Rápido e Devagar. Esse livro. E nesse livro Ruído, ele fala sobre a falha no julgamento humano. Então tem até vários estudos que mostram os juízes, a forma que eles tomam as decisões e o quanto que, sei lá, se eles almoçaram ou não impactam aquilo, o quanto que às vezes você passou por alguma situação, te deixou puta, aí você vem aqui, igual você falou, da dor no dente. Meu, às vezes você tá com dor no dente, eu vou estar meio estressado aqui. Então, tem várias coisas que impactam o teu julgamento ao longo do teu dia. Às vezes a decisão que você tá tomando não é tua, às vezes de alguma coisa que aconteceu e você tá só repetindo um padrão. E a segunda coisa, você falou das crenças. E aí me fica uma coisa na minha cabeça, porque assim... eu não sei se é uma viagem na minha cabeça, mas na verdade eu penso que as crenças elas estão no nosso inconsciente. E eu não sei como que, na verdade, eu não sei o que exatamente vai fazer com que ela mude. Talvez seja realmente você ficar falando aquilo até que você acredite. Ficar consciente da crença. Eu penso que, de alguma forma, na verdade, tem alguns estudos que mostram que você vai criar uma nova crença, você vai ter uma nova percepção no teu inconsciente se você tiver 2 coisas, ou uma das 2. Ou é repetição, repetindo aquilo. E é aquilo que eu falei. Tem um neurocientista, na verdade, ele fala que, na verdade, ele é psicólogo chamado Donald Hebb, que ele fala que neurônios que disparam juntos se fortalecem. Então, se você repete uma situação... aquilo vai ficar marcado na tua cabeça e você vai criar aquilo, vai deixar no teu inconsciente. É da mesma forma que forma um hábito ou um vício. Inclusive, o hábito e o vício estão numa mesma região do teu cérebro. Mesma região. Mesma. Ou seja, um hábito é um vício pro teu cérebro. E aí,
Olha que loucura. Ao mesmo tempo, como que você pode criar uma percepção, uma crença, alguma coisa, através de um trauma? Só que o trauma pode ser tanto positivo quanto negativo. Por exemplo, essa professora que disse que você tinha células de gordinho. Às vezes isso causou um impacto tão grande na tua cabeça naquele momento que aquilo fez você se lembrar daquilo. E aí ficou no teu inconsciente. E a partir dessa percepção que trouxe um forte impacto emocional, ficou no teu inconsciente e aquilo se tornou uma crença.